para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa coxinha deliciosa, gente. Olha isso daqui. Olha que coxinha mais linda, douradinha, sequinha, deliciosa. Que é a receita da minha coxinha que eu mostrei pra vocês, né? Essa coxinha em um vlog, onde eu mostrei algumas encomendas, mas eu não tinha dado a receita ainda e muitos de vocês pediram essa receita. Então, aqui estamos pra dar essa receita super simples, fácil de fazer e que fica deliciosa, gente. Isso aqui fica muito, muito bom. Olha que coxinha mais linda. No final do vídeo eu vou experimentar pra vocês verem como que ela fica por dentro. Então acompanhe o vídeo até o final pra você ver essa coxinha por dentro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar o frango pra poder fazer o caldo de frango, que é onde a gente vai cozinhar a nossa coxinha. Então a primeira coisa, você coloca 1 kg de peito de frango na panela, acrescenta 1,5 litro de água e aí você vai colocar uma cebola inteira cortada em 4 partes e depois você coloca 4 dentes de alho amassado, não precisa picar, é só amassar ele inteiro, dá uma amassadinha com a faca e joga ele lá na panela. Você vai colocar também uma cenoura inteira, não precisa tirar a casca, só lava ela bem, corta em cubos grandes, em pedaços grandes e coloca dentro da panela. E aí você pode adicionar os temperos do seu gosto. Aqui na minha coxinha eu coloquei pimenta do reino, orégano, sal e um pouquinho de açafrão, que eu gosto muito de açafrão, mas não muito, porque senão fica forte, só pra dar um gostinho nesse caldo. Aí você vai levar pra cozinhar até esse peito de frango ficar bem molinho, bem, né, ali fácil de desfiar. Ou você pode levar na sua panela de pressão também, pra cozinhar mais rápido. Eu cozinhei numa panela normal, levou cerca de 40 minutos, 50 minutos pra ele cozinhar. Ficou bem soltinho. E aí eu escorri essa água, reservei essa água numa outra panela. Tirei ali do frango, né, a cenoura, os pedaços grandes de cebola que ficou, os pedaços de alho e deixei só o frango. E aí eu desfiei o frango na própria panela usando aquela técnica de sacudir. Aí é só você fechar a sua tampa, se for uma panela de pressão fica mais fácil, e sacode com bastante força, sacode bastante até você ver que desfiou tudo. Se você abrir ainda não tiver tudo desfiado, é só sacudir mais um pouco, que até ele desfiar, até você ver que chegou num ponto legal, que ele tá bem desfiadinho. E aí nós vamos pra nossa massa, que é feita com esse caldo onde você cozinhou o frango. Então esse caldo, ele vai dar pra você fazer uma massa bem grande, mas a massa de coxinha ela é pesada de cozinhar, então eu gosto de cozinhar ela em 2 partes, porque eu não dou conta de cozinhar ela toda de uma vez, porque realmente fica pesado e cansa o braço, é difícil. Então o que eu faço? Eu pego 500 ml desse caldo, coloco numa panela. Se o caldo todo não tiver dado 1 litro, pode acrescentar um pouquinho de água até completar 1 litro de caldo. E aí você vai pegar 500 ml desse caldo, vai colocar numa panela, vai acrescentar 3 colheres de margarina. E aí vai pôr mais um pouquinho de tempero, esses mesmos temperos que eu usei antes, mas só pra dar uma acertada, né? Sal, pimenta do reino, coloquei um pouquinho de páprica e também o orégano. E aí você espera a manteiga derreter. Depois que a manteiga derreter, você vai jogar 2 xícaras de farinha de trigo nessa massa. Joga aos poucos, vai mexendo com o fouet, né? Pra não empelotar. E aí depois você vai jogando toda a farinha, e quando você jogar toda a farinha você vai ter que mexer com a espátula, porque o fouet não vai dar conta de mexer essa massa. Então com a espátula você tem que mexer bem rápido, com força, senão vai empelotar. Não faz isso em fogo muito alto, senão vai queimar a sua massa. E você tem que mexer bem forte, vai amassando, que nem vocês estão vendo aí no vídeo como eu fiz. Vai amassando para tirar os pelotes, vai mexendo, vai subindo e vai fazendo. Tem que ter força, tem que ter braço, troca de braço, chama o marido aí para ajudar, chama a esposa, chama o filho para ajudar, para revezar o braço, pra poder fazer essa coxinha. Quem tá acostumado, né, faz numa boa. Agora quem tá começando, às vezes não dá conta ali de mexer a massa da coxinha, porque é realmente um pouco pesado. Aí, beleza, você cozinhou essa massa, chegou no ponto certo, que é esse ponto que vocês viram aí, que ela já fica mais firme, né, ela fica bem firme. Você vai pôr essa massa numa travessa pra ela esfriar, pra você poder enrolar a coxinha. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso recheio. Aí é só você colocar 2 colheres de margarina numa panela
e refogar uma cebola pequena e 3 dentes de alho. Tudo picadinho bem pequenininho, porque esse é o nosso recheio, então não pode ter pedaços de cebola e alho grandes. Então pica bem miudinho e coloca lá pra refogar. Terminou de refogar essa cebola e esse alho, você joga o peito de frango desfiadinho e vai mexendo. E aí você vai acrescentar mais temperos, os mesmos temperos que eu coloquei na massa, mas isso vai de gosto. Se você gosta de outros temperos, pode ser do seu gosto, não tem problema nenhum. Eu coloquei a páprica, pimenta do reino, orégano e sal, que são os temperos que eu costumo usar. Mas, gente, tudo em pouca quantidade, porque coxinha muito temperada, com muito sabor, assim, né, que sabores muito fortes, acho que não fica legal. Eu gosto dela bem temperada, eu não gosto daquela coxinha neutra. Se você prefere, então você coloca aí só um salzinho, uma pimenta do reino, alguma coisa assim, mais simples. Mas eu gosto de bastante tempero, assim, eu gosto de algo bem temperado, mas como eu disse, não pode ter muito tempero, senão fica muito forte e aí eu acho que não fica legal. Aí você vai reservar esse frango pra gente poder montar a nossa coxinha. Então olha só, como que eu faço aqui? Eu passo um pouquinho de manteiga na minha mão pra não grudar. E aí eu vou sempre pesar. Aqui eu vou fazer coxinhas grandes. Então eu vou pesar 75 gramas de coxinha de massa, né? E 25 gramas de recheio. E aí eu vou pegar minha massa, faz tipo uma bolinha primeiro, aí vai cavar, fazer um buraquinho aqui. Não deixa o fundo aqui, não pode ficar muito fino, porque senão ele estoura na hora de fritar. Então deixa uma base legal aqui pra coxinha. Coloca o recheio aqui, assim. E aí agora a gente vai puxar essa massa pra cima fazendo um biquinho, tá vendo? E aí pra dar o formato da coxinha, a gente põe ela assim na mão. Põe aqui viradinha pra baixo e vai fazendo assim, pra dar o formato da coxinha. E olha só, ela fica assim, e aí eu vou colocar aqui pra depois empanar essa coxinha. Gente, olha só, eu já fiz todas as coxinhas, deu 27 coxinhas dessa grande, que ela fica com 100 gramas. E aí sobrou um pouquinho de massa e eu fiz essa pequenininha, que essa pequenininha tá com umas 70 gramas mais ou menos. Sobrou um pouquinho de frango, mas foi bem pouquinho mesmo. Deve ter sobrado ali umas 100 gramas de frango. E agora eu vou empanar essas coxinhas. Então eu tenho aqui farinha de trigo, ovo, que eu vou bater ele, e a farinha de rosca. Então eu bato meu ovo, o ovo inteiro mesmo, a gêmea clara. E aí eu pego uma coxinha, passo primeiro na farinha de trigo. Ah, um detalhe, gente, antes eu coloquei elas um pouquinho na geladeira pra não ficar muito mole, pra ela ficar geladinha na hora de empanar, e na hora de fritar ela tá mais firminha, porque eu já fritei elas em temperatura ambiente, completamente descongelada e tudo, e elas acabaram estourando, porque fica mais molinha. Eu gosto de fritar ela mais firminha. Então passei na farinha, passo no ovo, tem que empanar bem, viu, gente? Pegar todos os cantinhos. O ideal é você usar uma mão pra passar na farinha, uma mão para passar no ovo. Mas como eu tô filmando,
Tô aqui segurando a câmera pra ficar melhor. Então passa bem na farinha, tem que empanar bem, porque é isso que vai deixar ela crocante. Eu gosto de passar numa farinha de rosca mais grossa. Se você tiver como fazer a farinha de rosca na sua casa, ou então aquelas farinhas de rosca que vende em padaria, que eles trituram o pão, né? Pão amanhecido, elas são mais grossas, ficam melhor. Aí olha só como fica. Vou fazer mais uma. Então, farinha de trigo. Ovo. Bem lambuzada. Tira o excesso do ovo e farinha de rosca. Também bem empanada. E é só fazer isso com todas e depois vamos fritar essas coxinhas. Olha só. Agora aqui, o que eu vou fazer? Algumas eu vou fritar, que é a encomenda que eu tenho que entregar hoje. E eu vou congelar algumas, que é pra entregar só na segunda-feira, porque eu vendo congelado também. Aí é só congelar ela separadinha assim, depois que tiver congelada, põe dentro do saquinho. E aí, pra comer, pra fritar, é só tirar do freezer, esperar ela descongelar em temperatura ambiente e fritar normal. Então, gente, já tô com o meu óleo quente aqui, ele tá com sujeirinha já, porque eu fritei as coxinhas pra encomenda que o Michel já levou. Então, eu vou pegar a minha coxinha e vou colocar aqui. Vou colocar duas. Tem que ser em bastante óleo, não precisa cobrir a coxinha, mas tem que ser bastante óleo pra ela fritar bem. Que aí a gente vai mexendo assim, pra ela fritar por inteiro. Tem que ser um óleo quente, mas não pode ser um óleo muito quente, senão vai queimar essa coxinha por fora e ela vai ficar crua por dentro. Então tem que ser um óleo quente, mas moderado. E se fritar em óleo frio também, ela pode encharcar. Então por isso que o óleo precisa estar na temperatura certa. Que é quando você joga e você vê as borbulhinhas assim, né? Igual fritar batata, quando o óleo tá quente pra fritar batata. E aí quando ela tiver moreninha assim, aí pode tirar. Olha só como ela fica bonita, sequinha, fica bem sequinha. Parece que não tem nada de óleo. Então agora vamos experimentar a nossa coxinha. Olha só, ela está aqui. Gente, ela fica muito sequinha, muito crocante. Eu vou experimentar, né, porque tá com uma cara maravilhosa. Olha isso. Gente, vocês comem a coxinha por cima ou pela bundinha? Diz aí, comenta aqui embaixo. Por onde vocês gostam de comer a coxinha? Pelo biquinho ou pela bundinha? Eu gosto de comer pelo biquinho. Olha. A massa cremosinha, gente, deliciosa. Vou morder de ladinho pra ver o recheio. Aqui, mamãe. Gente, ela fica deliciosa, fica cremosinha. Olha isso daqui. É muito cremosa, olha, muito recheio. E ficou um recheio super saboroso. Façam essa coxinha, porque vocês vão amar e vão vender muito, gente. Ela é muito sequinha, fica muito boa. Eu tô vendendo bem dela aqui, o pessoal gosta bastante. A gente tá viciado nessa coxinha porque ela fica muito boa. E se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim, de receitas, se você gostou dessa receita, deixa o seu joinha, que é muito importante você curtir o vídeo pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e continuar te recomendando. E se você chegou agora, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Ainda vai vir muita receita boa por aí, então se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Obrigado por terem acompanhado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e eu vou ficar aqui com a minha coxinha deliciosa, ó.